Tudo bem, de volta, programa Geração Solidária, e nesse quadro aqui da naturopatia, que eu adoro fazer, sabe? Ciência natural. Gente, como é rico, né? A gente poder tratar de um tema tão rico para a vida da gente e às vezes passa despercebido. E quantas pessoas às vezes buscam só na alopatia vários tratamentos que a naturopatia faz a diferença e muito na vida do paciente, na vida das pessoas. Hoje, Ramon, seja bem-vindo aqui, né? Eu fico entusiasmado porque eu acho muito rico. Uma das participações ricas do meu programa é a sua participação, porque essa ciência natural ela pode transformar, sim, ainda mais em tempos que nós estamos voltando a nos preocupar, as autoridades sanitárias, que é a questão da pandemia, né? A nova variante. Então, a imunidade é algo que você pode tratar com a ciência natural, com a naturopatia, não pode? Exatamente. É um prazer estar aqui novamente, né? Sempre trazendo esses temas de saúde natural. E um tema importantíssimo, né? A imunidade é algo que a gente precisa conhecer um pouco mais. Quando eu falo a gente precisa, a sociedade precisa conhecer um pouco mais, porque muitos dos nossos hábitos diários podem estar prejudicando a nossa imunidade, assim como alguns hábitos simples a gente pode incluir aí no nosso dia a dia e pode melhorar significativamente a nossa imunidade, né? A imunidade é essa que vale a pena a gente destacar, né, para quem está nos assistindo nesse momento. A imunidade é o poder que o nosso organismo tem de combater aí invasores no nosso corpo, né? Principalmente invasores de micro-organismos, né? Vírus, bactérias, fungos, né? O nosso sistema imunológico são os chamados anticorpos que vão trabalhar como soldadinhos, né? Em uma guerra interna, né, do nosso corpo que vai combater esses invasores. Então, desde que nós nascemos, já começa aí essa batalha constante que o nosso corpo tem com esses possíveis invasores. Todos nós nascemos com a chamada imunidade inata. Nós já nascemos com essa imunidade e o corpo já tem um preparo ali para lidar com as adversidades logo no início da vida, né? A criança, quando vem ao mundo, ela já tem contato com fatores atmosféricos, clima, temperatura, e também, né, os fatores de micro-organismos, porque quando ele está ali na barriga da mãe, né, ele está bem protegido de certos invasores. Mas quando sai aqui já tem esses primeiros contatos. Então, nós temos que ter essa imunidade chamada de inata, né, exatamente para já saber lidar com esses primeiros contatos com o mundo externo. Mas depois disso, e desde que nascemos até ali para uns 7 anos de idade, o nosso corpo vai adquirir uma segunda imunidade. Essa já é conhecida como imunidade dinâmica. E essa imunidade, por incrível que pareça, ela se faz através de vários fatores. Um deles, a parte nutricional, né? Uma boa alimentação, bons hábitos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que também favorece aí a formação desta imunidade dinâmica, assim é chamada, essa imunidade posterior. E também, né, eu lembro bem que há tempos atrás, muitas vezes a criança, a mãe levava a criança para tratar lá com o pediatra e muitas vezes a criança adoecendo muito, de repetição, e perguntava ao pediatra o que estava faltando. Aí o pediatra às vezes brincava, olha, está faltando a vitamina S. E o que é essa vitamina S? Que ela não existe aí no contexto das vitaminas, é sujeira, né? É uma brincadeira à parte, mas para a gente entender que essa imunidade dinâmica, ela se faz exatamente com o contato com micro-organismos, né? Nosso organismo tem contato com um tipo de bactéria, outro tipo de vírus, e vai se preparando, vai se fortalecendo aí para ter outros contatos mais perigosos e conseguir combater com certa facilidade. Então, essa troca, né, esse contato, né, em época de pandemia, claro, quando se trata de um vírus tão perigoso como o SARS-CoV-2, né, o da Covid, é claro que a gente precisa se proteger de todas as maneiras possíveis. Então, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, para a gente se isolar o máximo possível desse vírus, se faz importante. Mas, no dia a dia, o contato com um vírus de gripe, um vírus de resfriado, outro assim, faz com que a nossa imunidade fique cada vez mais dinâmica, cada vez mais poderosa. Então, claro, em tempos de pandemia, de Covid, a gente tem que tomar certos cuidados. Mas, nos dias normais, é esse contato com outras pessoas que faz a nossa imunidade melhor. Então, entendendo que coisas básicas, como, por exemplo, a ingestão correta de água, na quantidade devida, melhora significativamente o nosso sistema imunológico, né? A nossa resistência a essas doenças. Então, olha só, quem toma pouca água, com certeza tem menor imunidade do que quem
do que quem toma água na quantidade devida. Então, já é um fator para a gente se ocupar, né? Para a gente já começar a fazer aí em tempos que tem uma nova variante aí. Então, tomar água na quantidade certa, também na qualidade devida, né? Sim. Porque, veja bem, quando nós temos aí, quando nós intoxicamos o nosso organismo de qualquer fator, seja esse fator pela água, pelo ar, pelos alimentos, né? O organismo já lida ali com uma energia, despende uma energia para combater esses processos inflamatórios, enquanto nós perdemos um pouco de energia do próprio sistema imunológico. Eu dou sempre o exemplo disso para a gente entender melhor, quando, por exemplo, nós comemos demasiadamente, né? Comemos muito no almoço ou no domingo, come muita carne, muita comida pesada. Imediatamente após ingerirmos essa comida, nós ganhamos aquela chamada letargia, aquela lentidão, aquela sonolência, né? Aquela lombeira, como é chamado popularmente. O que significa isso? O organismo concentrou toda a energia dele para trabalhar a digestão, que nós ingerimos demasiadamente. Enquanto isso, o organismo vai ficar enfraquecido para outras funções, inclusive a função imunológica. Então, é importante, está vendo que tudo tem que ser no equilíbrio, e muitas dessas ações são pequeninas do nosso dia a dia. Então, comermos os alimentos certos, né? Ingerirmos mais verduras folhosas, legumes, das mais variadas cores e texturas. Ajuda sabores, na imunidade. Muito, porque a variação de cores de um alimento significa que ele oferta outros tipos de nutrientes. Né? Se você tem uma cenoura comum e uma cenoura baroa, por exemplo, é claro que uma vai ofertar alguns tipos de nutrientes e a outra outros tipos de nutrientes. Então, as duas se fazem necessárias para compor, inclusive, o nosso sistema imunológico. Então, são dicas como essa. Outra coisa importante de a gente saber, a atividade física. O organismo animal foi projetado para o movimento. Então, o sedentarismo, né, a inércia nossa, faz com que o nosso sistema imunológico também se fragilize. Então, quando nós fazemos atividade física, eu não estou falando de nada muito mirabolante. Estou propondo, por exemplo, uma velha caminhadinha, né? Uma caminhada já vai também favorecer que o organismo, além de se depurar, ele vai já fortalecer o quê? O sistema imunológico. Olha só. Então, água na quantidade e na qualidade devida, a atividade física, basta moderada, uma boa alimentação, né? Mais natural possível, mais colorida possível e, claro, entrando nesse assunto, quase todos os alimentos processados, quase todos os produtos alimentícios da indústria são imunossupressores, ou seja, baixam a nossa imunidade. Olha só, o açúcar é um alimento que vai baixar a nossa imunidade. E o excesso dele nem se fala. Então, às vezes a gente está preocupado o que melhora a imunidade. Vou tomar própolis, vou usar açafrão. Mas espera aí, você usa muito açúcar? Porque se de um lado você está tentando melhorar a imunidade, de outro você está baixando a sua imunidade quando você ingere. Só de ingerir açúcar a gente já baixa a imunidade. Como um docinho já piorou. Já piora a imunidade. Então a gente tem que entender dessa dinâmica. É claro que a gente não vai privar de tudo que nós temos por aí, mas o bom controle, um equilíbrio de tudo isso vai favorecer a imunidade. Não só do açúcar, mas também tem o glúten, né, que é um outro, a gente já trouxe aqui no programa esse assunto do glúten, é outro que é imunossupressor, prejudica a nossa resistência, a nossa força imunológica, né, e vários dos alimentos processados. Então é importante a gente entender essa dinâmica para a gente colaborar mais com o nosso organismo, né? O álcool é um outro agravante, né? Durante a pandemia, durante o isolamento mais severo que nós tivemos há algum tempo atrás, o consumo de álcool aumentou demais e também o consumo de embutidos, o consumo de doces, né? E tudo que vinha com açúcar. Quer dizer, a alimentação da maioria de nós, brasileiros pelo menos, que eu tive mais acesso a essas pesquisas a nível nacional, nós percebemos que as pessoas estavam com hábitos ruins, inclusive o próprio sedentarismo aumentou durante a pandemia, enquanto nós estávamos esperando, aguardando uma solução para melhorar a nossa imunidade. Então é um paradoxo que vale a pena a gente refletir para entender melhor essa dinâmica. Bom, legal. Quando você coloca isso para a gente, Ramon, eu vou fazer um desafio. Você que está em casa, está nos acompanhando, você é internauta também, mas aqui de Divinópolis, especialmente na nossa região, desafiar você a ter a sua hortinha.
né? Plante sua hortinha dentro da tua casa, que seja em pequenos vasos, se não tiver espaço para apartamento, mas faça sua hortinha, tire foto, manda pra gente, tá bom? Opa, legal. Uma hortinha natural, faz sua hortinha lá na sua casa, cebolinha, salsinha, tomatinho lá e tal, couve, alface, né, essa coisa. Sim. Faz sua hortinha, manda pra gente. Aí o Ramon vai comentando sobre esses alimentos naturais, são tão ricos, né? Como você mesmo diz, né? Exatamente. E vão colorir nosso prato com coisas tão bacanas. Quer dizer, com um alimento que está ao nosso alcance. Deus nos dá. Né? E a gente pode fazer isso acontecer na nossa casa. Manda sua foto então, e assim que vier pelo nosso WhatsApp, 999539746, o Ramon comenta sobre a importância dessa hortinha que você mandou pra gente, tá bom? Não é isso? É, com certeza. Tá bom. Bom, eu queria finalizar só dando algumas dicas de algumas inclusões de algumas plantas medicinais para que as pessoas possam já ir melhorando a sua imunidade de modo caseiro, né? Uma delas é o uso da própolis verde, né? A gente já falou aqui dos 3 tipos de própolis, inclusive, da vermelha, da verde e da marrom. Mas usar, por exemplo, a própolis verde, adultos e crianças a partir de 2 anos de idade, sem comorbidades, já podem utilizar. Os adultos com 25 gotas, crianças de 6 a 12 anos, 15 gotinhas, e crianças aí de 2 a 6 anos, de 7 a 10 gotinhas de própolis verde 3 vezes por semana. É o bastante para a gente já melhorar muito a nossa imunidade. Chazinhos como alfavaca, chá como o guaco, que é outra planta maravilhosa, chazinho de melissa e erva doce, de 2 a 3 vezes por semana, também pode melhorar significativamente a nossa imunidade, né? Colaborando aí para resistir, o nosso organismo a resistir a esses invasores. Ok. Tá aí, pessoal. E você pode acompanhar todas essas dicas também nas redes sociais do Ramon de Assis. Acessa lá, tá no rodapé, as suas redes sociais, para que você acompanhe. É isso, a seguir o Ramon de Assis e aprender quantas coisas legais que você pode ter ao seu alcance na saúde natural. E Ramon de Assis, não é isso, Ramon? Muito obrigado, viu? Obrigado também.